Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Rosiane, eu sou médica de família e comunidade do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Estou gravando esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas sobre o novo coronavírus que os jovens da comunidade São Joaquim Santana me enviaram através do Elder. Primeiro gostaria de agradecer a confiança, e a oportunidade de estar falando um pouquinho a respeito dessa nova doença e espero que através desse vídeo consiga sanar a maioria das dúvidas que vocês me enviaram, ok? Bom, primeiro vou começar falando um pouquinho sobre o que são os coronavírus, afinal, Que o termo coronavírus em si, ele corresponde, na verdade, a uma grande família de vírus respiratórios que a gente já conhece desde os meados da década de 60. São os vírus que receberam esse nome devido às espículas que eles têm na superfície, na sua estrutura molecular, e que se assemelham a uma coroa quando vistam por microscópio. Até recentemente a gente conhecia 6 tipos de coronavírus, que já eram bem conhecidos e documentados pela comunidade médica. O Covid-19 ele é uma nova variante desses coronavírus, um tipo que até então não havia sido identificado e só foi identificado após a investigação de uma série de casos de pneumonia de causa desconhecida que aconteceram na China a partir de dezembro de 2019. Como ele é um vírus novo, então muita coisa ainda não se sabe, está sendo estudada a cada dia para entendermos melhor como que ele funciona. E por isso algumas recomendações podem mudar ao longo do tempo. O que eu vou explicar para vocês agora é o que sabemos até o dia de hoje, 6 de abril de 2020, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta foi em relação aos sintomas. Quais são os sintomas mais comuns do Covid-19, Então são eles: febre, o cansaço e a tosse, principalmente tosse seca. Alguns pacientes podem também ter dores no corpo e outros sintomas gripais inespecíficos, como congestão nasal, coriza, dor de garganta ou até mesmo diarreia. Tem sido documentados também vários casos de pacientes que perdem o olfato ou o paladar. Em contrapartida, outras pessoas ainda podem ser infectadas, mas não apresentar nenhum sintoma ou não se sentir mal. A maioria das pessoas, cerca de 80%, se recupera da doença sem precisar de tratamento especial, mas aproximadamente 1 em cada 6 infectados ficam gravemente doentes e podem desenvolver dificuldades em respirar, principalmente as pessoas que pertencem ao que a gente chama de grupo de risco, as pessoas idosas e as que têm outros problemas de saúde, como pressão alta, problemas cardíacos, pulmonares, diabetes, e também aquelas que possuem alguma condição que abaixe sua imunidade, como por exemplo pacientes recém-transplantados, portadores de insuficiência renal, câncer ou AIDS. Então, todas essas pessoas desse grupo de risco têm uma maior probabilidade de desenvolver doenças graves. Já as crianças, pelo que temos visto, e também a partir de outra pergunta que fizeram, na sua grande maioria elas não manifestam sintomas ou manifestam sintomas mais leves, semelhantes realmente a de um resfriado, sendo que a grande maioria dos casos graves que a gente tem hoje relatados em crianças dizem respeito a crianças que já tinham algum problema grave de saúde anterior. O uso de alguns remédios também tem sido associado a evoluções mais graves da doença, como o uso de ibuprofeno ou de corticoides em geral, por exemplo, prednisona ou hidrocortisona. Mas os estudos nesse sentido ainda são pequenos, a gente precisa de outros estudos para realmente proscrever essas medicações. Só que na dúvida a gente tem recomendado para estar evitando tanto ibuprofeno quanto os corticoides nesse momento e preferir medicações como a dipirona ou paracetamol para alívio de dores e dos sintomas gripais, tá? Bom, e a principal preocupação em relação ao Covid, então, é em relação ao agravamento dos sintomas respiratórios. Os casos graves evoluem para o que a gente chama de insuficiência respiratória, que é quando a pessoa não é capaz de fornecer oxigênio suficiente para o seu corpo através da sua respiração, e aí precisa de ajuda de oxigênio externo, e nos casos mais graves da intubação, que basicamente é um procedimento através do calma-máquina, que é o famoso respirador que a gente está vendo na mídia a todo instante, se liga através de um tubo diretamente ao pulmão do paciente, ajudando ele a respirar.
Além desse suporte de oxigênio, ventilação e das medicações para alívio dos sintomas, até o momento a gente não tem nenhum remédio específico que seja comprovado para combater o vírus. Alguns tratamentos estão em teste, como o realizado com hidroxicloroquina ou com plasma de pacientes que já se curaram da doença, e alguns hospitais já estão fazendo estudos e utilizando esses remédios nos casos mais graves, mas por enquanto sem nenhuma evidência forte que corrobore seu uso. Em relação à transmissão, que foi outra questão também, a gente sabe que o vírus é transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias. Essas gotículas são geradas principalmente por tosses, espirros, em curta distância, elas podem alcançar até 2 metros do paciente que está tossindo ou espirrando, né? Além disso, podem ser também transmitidos por objetos ou superfícies contaminadas. A partir do momento que você contrai o vírus, geralmente ele demora de 2 a 7 dias para manifestar os sintomas, que é o que a gente chama de período de incubação, esse tempo que demora desde a infecção até o início mesmo dos sintomas que a gente percebe. E esse tempo de incubação, esse período de incubação pode demorar até 14 dias. A gente não sabe ainda ao certo a partir de quando você começa a transmitir o vírus, desde que você é infectado. O que se sabe é que no período do início dos sintomas, a chance de transmissão é maior. No entanto, mesmo aquelas pessoas que não manifestam nenhum dos sintomas, ainda assim podem transmitir o vírus. Por isso é tão importante seguir as medidas de higiene e de isolamento social nesse momento. Então, como eu falei, como o vírus é novo, a gente ainda não tem muita coisa a respeito, a gente não tem uma vacina desenvolvida. Mas as medidas de higiene e precaução de contatos podem te ajudar a se prevenir e, consequentemente, prevenir seus entes queridos também. Tá? Então, eu vou reforçar alguma dessas medidas para vocês agora. Primeiro e mais fundamental de todas, lavem as mãos com água, sabão ou com álcool gel 70%. Isso tem que ser frequentemente, principalmente depois de estar em lugares públicos ou caso toquem outras pessoas, outras superfícies, tá? O ideal é gastar cerca de 20 segundos nessa lavagem das mãos, não deixando de limpar os punhos, os dedos, entre os dedos e as unhas, ok? Evite tocar o rosto, olhos, nariz ou boca com as mãos. Sei que é difícil, ao longo do dia a gente faz várias vezes esse movimento involuntariamente, mas assim, nesse momento realmente vale a pena redobrar a atenção. E assim, por hora, realmente a indicação é manter o isolamento social. Fique em casa o máximo que puder, saindo somente se for indispensável e mantendo uma distância de cerca de 2 metros das outras pessoas. Essa medida visa diminuir a velocidade de propagação do novo coronavírus, para não sobrecarregar o sistema de saúde e para que não falte equipamentos para ninguém quando necessário. O uso de máscaras ao sair de casa, que também foi outra questão, tem sido recomendado pelo Ministério da Saúde, até mesmo as de pano, na tentativa de criar uma barreira mecânica e diminuir a disseminação do vírus, mesmo por pessoas assintomáticas que podem estar transmitindo sem saber. Mas, por outro lado, a gente não tem evidências de que o uso dessas máscaras proteja quem a está usando, já que elas não possuem capacidade de filtragem. Além disso, quando a gente usa uma máscara da forma incorreta, isso pode até mesmo aumentar o risco de contaminação. Por exemplo, se você levar mais vezes a mão ao rosto ou ao cabelo, por não estar acostumado a ficar muito tempo com a máscara. Portanto, mesmo com o uso da máscara, deve-se manter as outras medidas preventivas já recomendadas, ok? Fora essas medidas, não há evidência de nada específico que possa ajudar na prevenção do vírus ou no aumento da imunidade. A gente sabe que hábitos como dormir bem, ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas regularmente, são coisas que auxiliam o nosso sistema imunológico como um todo. Mas a gente ainda não tem nenhum estudo até o momento, e especificamente em relação ao Covid. Bom, espero ter contemplado todas as perguntas que vocês enviaram. Me coloco à disposição caso vocês ainda tenham alguma dúvida mais específica, tá? E assim, realmente não está sendo fácil para ninguém. Mas quanto mais cada um fizer a sua parte, mais rápido tudo isso vai passar para todos nós. Da nossa parte, como médicos, nós continuaremos por aqui, por vocês. Então, por favor, continue em casa. Nós, ok?
Um beijo, sintam-se abraçados e qualquer coisa realmente estou à disposição, tá bom?